Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo, lembrando que nós temos vídeos às quintas-feiras às 18 horas e no domingo às 15 horas. No vídeo do domingo eu decoro meu planner para a semana e falo sobre algum tema. O tema de hoje é terapia ocupacional. Eu escolhi falar sobre isso porque o Google Fotos me trouxe uma foto antiga de um dia em que eu fiz vários cupcakes de aniversário para um amigo e postei a foto com a legenda escrito terapia ocupacional. E aí uma amiga, que é terapeuta ocupacional, me corrigiu e me explicou o que é, na realidade, a terapia ocupacional. Para trazer esse vídeo aqui, eu pedi para essa mesma amiga alguma fonte de informações confiável e ela me indicou um livro até bem antigo, se eu não me engano de 87 ou 88. Eu não li o livro todo, mas eu li a parte que define a terapia ocupacional para poder trazer informações legais aqui para esse vídeo. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Novo ou antigo, também não esquece de deixar o like, tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos lá, vou acender uma velinha aqui. Continuo fazendo testes de iluminação, seguindo a sugestão da Silmara, do canal Silmar. Eu tentei levantar um pouco as lanterninhas hoje, vamos ver se fica melhor aí essa iluminação, tá? Para variar, vou usar os adesivos da Girassólio, só que dessa vez o clube de café e livros. E aí acabou o meu Formazivos, eu peguei os outros dois que eu tinha aqui. E vamos começar. Então, terapia ocupacional, quando a gente procura uma definição no dicionário, isso tudo eu li lá naquele livro que eu falei que a minha amiga indicou. Vou deixar o nome do livro aqui no box de informações, tá? Então, eles fizeram essa pesquisa no dicionário, né, pelo significado das palavras, e aí lá nesse livro eles dizem que a partir dessa pesquisa é possível determinar que a terapia ocupacional é uma técnica que utiliza o trabalho para tratar. Aí eles já no mesmo texto, eles já colocam que isso não é suficiente, né? Não é uma definição suficiente. É que o que caracteriza a terapia ocupacional é exatamente o meio que se propõe para tratar, mas para que o uso da atividade, que é assim, o meio que a terapia ocupacional utiliza para tratar ou reabilitar é a atividade humana, né? Seja ela trabalho, seja ela brincadeira, seja ela qualquer tipo de atividade. Então, é importante a gente dizer também que a terapia ocupacional ela não é utilizada apenas para tratamento, ela também pode ser utilizada para tratamento, eu digo assim, ela não é só para reabilitação, ela pode ser usada para estimulação também. Hoje em dia, a gente tem tido um número muito maior de diagnósticos de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e com muita indicação de estimulação por terapeuta ocupacional, tá? Então, por que que o terapeuta ocupacional se encaixa bem nessa estimulação, nesse tratamento do TEA? A terapia ocupacional, ela não basta que você use o fazer para tratar, para reabilitar. Esse fazer, ele tem que ser avaliado de uma forma específica, né? Então, para que o uso da atividade humana, do trabalho, a brincadeira, enfim, seja caracterizado, possa ser conceituado como terapia ocupacional, é preciso que esse fazer satisfaça algumas exigências que podem ser resumidas em 4 quesitos. O primeiro, deixa eu colocar aqui esse aqui. O primeiro quesito é entender a atividade humana enquanto espaço para criar, recriar, produzir o mundo humano. Então, que essa atividade tenha um simbolismo, que não seja apenas um ato biológico, mas sim um ato com intenções, um ato carregado de vontades, de desejos e de necessidades desse ser humano que vai desenvolver esse ato, né?
Então, esse é o primeiro requisito, não é apenas uma atividade qualquer, é uma atividade que seja carregada desse simbolismo. O segundo quesito é que não basta fazer, fazer e fazer e fazer. Fazer e repetir várias vezes. Esse fazer, ele deve acontecer através do processo de identificação das necessidades daquela pessoa, problematização e superação do conflito. Talvez esteja muito técnico isso, porque eu tirei do livro esses conceitos, mas depois eu vou falar mais um pouco e aí talvez ajude a esclarecer mais, esclarecer melhor. Deixa eu achar aqui a cartela. Então, o segundo requisito é esse. Não basta fazer e repetir, o fazer tem que acontecer através do processo de identificação das necessidades da pessoa, problematização dessas necessidades e aí sim superação do conflito que está dificultando essa atividade. E terceiro quesito, não existe uma receita mágica ou uma técnica específica que garanta que aquela terapia está realmente resolvendo o problema. E o quarto quesito é necessário um profissional preparado cuja tarefa é se dispor, veja, é um profissional preparado, ou seja, treinado tecnicamente, né? E a tarefa dele é se dispor também como instrumento ou recurso terapêutico. Ele vai, em certa medida, incomodar, ele vai ativar e revelar o conflito para que esse conflito possa ser superado. Então, esses são os 4 quesitos para que a gente caracterize o uso do fazer como terapia ocupacional. Então, todos esses quesitos, separadamente, eles não significam muita coisa, né? A terapia ocupacional, ela surge a partir da junção desses quesitos e que se retroalimentam, eles conversam entre si, certo? Deixa eu ver que dia que é, segunda, 29. Então, a partir disso, a gente pode dizer que, se a gente for analisar aí, o quesito 1, na questão de que não basta que a atividade humana ela tem que ser entendida enquanto espaço para criar, recriar e produzir o mundo humano. Então, não é o fazer por fazer, é o fazer com objetivos. O quesito 2 fala que não basta fazer e repetir, que é preciso que se identifique dentro desse fazer o conflito, o que está dificultando a questão, e ajudar a superar esse conflito. O terceiro quesito, que não existe receita mágica. Então, nesse quesito aqui, eu entendo que mais louvável ainda se torna, ao meu ver, a atividade do terapeuta ocupacional, porque ele vai ser obrigado, basicamente, a desenvolver uma forma de terapêutica, uma forma de tratamento, reabilitação ou habilitação daquele paciente individual e única, porque cada pessoa é individual e única e tem suas necessidades específicas. Então, diferente do médico, que, por exemplo, quando você vai no médico com uma sinusite, a gente tem quase que uma receita de bolo dentro da cabeça de como que a gente vai tratar essa sinusite que você está apresentando. O terapeuta ocupacional não, porque ele pode ter 2 pacientes para estimulação com TEA que têm espectros totalmente diferentes e ele vai ter que adaptar a estimulação àquele paciente específico. Ele pode ter 2 pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, né, o popular derrame, e esses 2 pacientes também não vão se comportar da mesma forma. Podem ter sequelas iguais, assim, sequelas funcionais, prejuízos funcionais semelhantes, porém eles não vão ter o mesmo tipo de necessidade, um não vai ter provavelmente o mesmo tipo de necessidade que o outro. Então, é importante a gente se atentar a isso também. Terapia ocupacional é uma coisa totalmente individualizada
ao, ao indivíduo, individualizado ao indivíduo ficou bom, né? Individualizado ao paciente que tá ali. É, então, por exemplo, vamos. Ah, sim, e o quarto quesito é o profissional preparado. Então, tem aí faculdades de terapia ocupacional, lógico, vocês devem saber disso, né? E esse profissional, eu acho que dentro da gama de categorias profissionais que tem nos serviços de saúde, talvez o terapeuta ocupacional seja aquele que mais se doe para o paciente, porque ele vai ter que parar e avaliar e pensar e refletir e refazer, talvez até reinventar ou inventar uma forma nova para conseguir que o paciente que está ali na frente dele possa atingir os objetivos do tratamento ou da reabilitação específica que está sendo proposta ali. E é importante também a gente lembrar e frisar bem, por isso que eu vou repetir, a questão da individualidade. Então, cada paciente é único e não tem como o terapeuta ocupacional simplesmente pegar uma técnica que ele utilizou com um paciente que essa técnica funcionou e querer replicar essa técnica com o outro, porque sim, pode ser que funcione, mas pode ser que dê miseravelmente errado. Então, ele precisa também sempre estar atento à especificidade de cada paciente que está ali com ele. E aí, a gente pode entrar um pouco mais especificamente em alguns diagnósticos. Por exemplo, o, o TEA, que eu falei. No TEA, a gente não costuma falar em reabilitação ou tratamento, assim, sim, tratamento, né? Mas a gente não fala em reabilitação, a gente fala mais em estimulação. Apesar do terapeuta ocupacional ser também um profissional de reabilitação, neste caso, quando a gente fala do TEA, ele se torna um profissional de estimulação. TEA, o transtorno do espectro autista, ele pode cursar de diversas formas, pode se apresentar em diversos espectros, mas, em geral, ele tem uma dificuldade, o paciente com TEA, ele apresenta uma dificuldade de relacionamento social, seja por qual característica do espectro dele for. E aí é que entra a presença do terapeuta. E aí que a gente lembra daquele quesito que ele diz sobre ser que esse profissional ele também vai servir como instrumento ou recurso terapêutico. E aí eu vejo isso da seguinte forma: quando você tem um paciente que tem uma dificuldade de relacionamento e que precisa, para estar bem na sociedade, ele vai acabar, cedo ou tarde, ele vai acabar precisando se relacionar com pessoas. Então, nesse caso, o terapeuta ocupacional em si, ele já é o recurso terapêutico que aquele paciente precisa, porque o paciente vai estar em um relacionamento social com este profissional que está ali para ajudar na estimulação dele, seja criança ou não, porque com a popularização dos critérios de diagnóstico do transtorno do espectro autista, alguns adultos estão se descobrindo dentro deste espectro e entendendo o que aconteceu na vida, por que tanto sofrimento e etc, né? O que mais? Deixa eu botar outra fitinha ali. Então, isso na questão da estimulação. E aí, o terapeuta ocupacional, ele entra como um recurso terapêutico, já nessa questão de ser um ponto de relacionamento social aí para essa criança ou esse paciente, adolescente, enfim, independente da idade, ele acaba se tornando também um recurso terapêutico para esse paciente. Quando a gente fala de reabilitação, aí aumenta até um pouco mais as possibilidades, assim, que eu conheço, né? Eu entendo, eu não sou, vocês sabem que eu não sou terapeuta ocupacional, eu sou médica, e eu lido pouco com essa questão da terapia ocupacional, que é o que a gente faz?
faz o diagnóstico e manda o paciente pro profissional, basicamente, né? Então, é até uma certa deficiência minha, que eu não tenho, assim, um grande conhecimento para dizer dessa atividade da saúde. Mas, quando a gente fala da reabilitação, em geral, quando a gente encaminha um paciente que teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, para o terapeuta ocupacional, a nossa intenção, em quase a totalidade dos casos, é que esse paciente ele possa recuperar, de certa forma, alguma autonomia, porque o AVC, ele pode deixar sequelas de várias ordens, né? Então, por exemplo, o paciente ele pode ficar com a coordenação motora prejudicada. E aí, a fisioterapia, ela vai ajudar com a questão da força muscular, vai ajudar com a questão da realização de movimentos. Mas a coordenação motora fina, aquela que a gente usa, por exemplo, para levar o garfo até a boca, ou esse movimento aqui de pinça, a coordenação motora fina, ela não vai ser muito bem trabalhada quando se fala em fisioterapia. E aí, na terapia ocupacional, ela vai ter um olhar muito mais criterioso para essa questão de talvez precisar aí trabalhar essa coordenação motora fina do paciente que ficou com o prejuízo de desenvolver esse tipo de atividade, o movimento de pinça, o movimento de escovação de dentes, o movimento de levar o garfo ou a colher até a boca para poder se alimentar, né? E aí que volta na questão de avaliar e olhar o fazer enquanto modificador do mundo, né? Porque para aquela pessoa, inicialmente, recuperar a capacidade de escovar o dente sozinho, de levar o garfo até a boca sozinho, já é para ela uma vitória. E aí, a partir disso, ela pode ir retomando outras atividades mais complexas até, e retomar, trazer de volta para si certa autonomia que talvez ela tenha perdido por conta do AVC. Ou no caso do transtorno do espectro autista, ele não vai recuperar essa autonomia, porque ele não desenvolveu ela em nenhum momento, mas sim vai desenvolver uma capacidade, a terapia ocupacional pode ajudar a desenvolver as capacidades sociais desse paciente de relacionamento com outros, relações sociais, né, especificamente, ou até mesmo de fazer uma salada, de repente, ou cozinhar para si, né? Enfim, são infinitas possibilidades. Eu preciso dizer que eu admiro muito esses profissionais. Eu conheço poucos, eu entendo, eu imagino que tenha poucos no mercado, porque a gente percebe, sempre que abre uma vaga, a gente percebe uma dificuldade de contratação. E talvez justamente pelas características da carreira, né? Como eu estava falando, é uma carreira que, dentro dos serviços de saúde, dentro das carreiras de saúde, eu vejo como uma das carreiras, uma das categorias profissionais que mais se dá, que mais se doa para o paciente, né? E isso não é fácil. A gente sabe que todos nós, como seres humanos, temos dias bons e dias ruins. E mesmo sendo profissional, às vezes a gente não consegue simplesmente deixar o problema em casa, deixar a cólica em casa, deixar a dor de cabeça em casa, para poder desenvolver o trabalho que a gente foi ali naquele local se propor a desenvolver. Então, eu quero deixar aqui registrada a minha admiração aos terapeutas ocupacionais que eu conheço. Se você é um deles e está assistindo esse vídeo, muito obrigada pela sua atividade. E espero que eu tenha ajudado a esclarecer aí um pouquinho mais sobre esta atividade profissional, que é a terapia ocupacional. Então, em resumo, deixa eu colocar mais uns adesivos aqui. Em resumo, terapia ocupacional não é fazer, fazer e fazer, não é hobby,
tá? Então, assim, fazer tricô é a minha terapia ocupacional. Fazer colagem é a minha terapia ocupacional. Não é, porque não tem ali um dos 4 quesitos que é um profissional habilitado, capacitado te observando. Não tem ali nessa atividade que você está desenvolvendo nenhum tipo de conflito que você esteja superando, entende? Pode ser uma forma, pode ser uma atividade terapêutica para você. Fazer o tricô, fazer o crochê ou fazer a colagem, mas não é terapia ocupacional por conta dessa definição que eu longamente falei aí agora há pouco. Tô acabando aqui com as minhas cartelinhas, essas cartelinhas virarão outra coisa. Vocês sabem que eu tô na pegada da reutilização, eu já tive uma ideia, eu só preciso colocar essa ideia em prática. Agora, deixa eu mostrar aqui como ficou a decoração com tema de café. Olha só. Com as frases, domingo descansa, organizada e plena. Plena não é bem a questão, né? Café, certo? E aí, pessoa, você sabia todas essas informações sobre terapia ocupacional? Espero que esse vídeo tenha sido informativo e que eu não tenha falado nenhuma abobrinha. Eu dei uma lida no livro e tentei trazer aqui um pouco também da minha vivência a respeito dos diagnósticos e de como a gente encaminha os pacientes para o terapeuta ocupacional. Bem, é isso. Não esquece de deixar o like aqui para mim. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.